Estamos de volta. Os deputados federais catarinenses aumentaram em 25% as despesas com cota parlamentar no último ano. Entre os gastos estão o aluguel de carros de luxo à disposição de forma permanente e notas para serviços de consultoria e divulgação que superam o valor de R$1 bilhão. Essa é a primeira reportagem de um levantamento realizado pelo Núcleo de Dados e Jornalismo Investigativo do Grupo ND, que mostra quanto custam os parlamentares. Reembolso para viagens, verba de gabinete, auxílio moradia. São diversos os tipos de recursos que os parlamentares recebem para exercer o mandato. Entre eles, a cota parlamentar chama a atenção. Em 2021, os deputados receberam um teto de até R$478 mil. O dinheiro pode ser gasto com qualquer despesa para o exercício do mandato. Os 16 deputados gastaram mais de 4 milhões. A despesa é 25% maior do que no ano anterior. Em 2021, a principal despesa foi com transporte, que consumiu mais de R$1.7 milhões. Só com combustível, o gasto foi de quase R$700 mil, o suficiente para encher tanques com 105 mil litros de gasolina e dar 33 voltas ao redor do planeta Terra. A retomada das sessões presenciais e o aumento no preço dos combustíveis ajudaram a impulsionar as despesas. Mesmo assim, a discrepância entre os valores gastos pelo parlamentar que mais consumiu recursos públicos e o parlamentar mais econômico chama a atenção. Um gastou R$56 mil, enquanto o outro consumiu R$462 mil dos cofres públicos. Quem mais gastou dinheiro da cota parlamentar é o deputado Fábio Chioché, do União. Ele locou 2 modelos novos de carros de luxo para ficar à disposição durante 12 meses, inclusive nos períodos de recesso parlamentar e feriados. O aluguel do Toyota Corolla custou R$ 4.200 por mês e pelo Ford Fusion foram pagos R$ 4.900 ao mês. Em segundo lugar, no ranking das despesas com cota parlamentar, o deputado federal Hélio Costa, do Republicanos, que totalizou 436 mil. O principal gasto dele foi com consultoria. Em terceiro lugar, Pedro Kissai, do PT, que gastou 433. Uma média de mais de R$5 mil por mês foi para abastecer veículos, o que corresponde a 800 litros. Nesse cenário, ele precisaria ter rodado 350 quilômetros todos os dias para gastar essa quantidade de combustível. Por outro lado, os deputados que mais economizaram foram Gilson Marques, do Partido Novo, que gastou R$56 mil, e Caroline de Tone, do União, que gastou R$82 mil. Esse economista diz que a elevação dos gastos em 2021 coincide com o pior momento econômico da pandemia. Ele alerta que houve inflação, mas também é preciso ter vigilância sobre os excessos. A gente, de fato, teve uma inflação de um pouco mais de 10% em 2021, então, obviamente, isso vai impactar em nível de preço de maneira geral, então os gastos, obviamente, tendem a ser maiores do que eram em 2020, e a gente teve, obviamente, uma volta um pouco mais para o presencial, que isso acaba tendo um pouco mais de gastos. Não é justificável tu ter deputados com gastos no ano de quase R$500 mil e outros deputados com gasto de R$50 mil, então mostra que dá para fazer a mesma atividade parlamentar com muito menos gastos. Esse professor de Direito Constitucional ressalta que os parlamentares devem zelar pelo dinheiro público. Todos os atos praticados pelos gestores públicos dependem da comprovação da necessidade destes gastos e da compatibilidade destes gastos com os valores praticados no mercado. No caso de inobservância dessas circunstâncias, ele ser responsabilizado legalmente, cometendo um crime
ou até um ato de improbidade administrativa, e mais do que isso, é necessário nós lembrarmos que nós estamos num ano eleitoral. Ele pode, inclusive, ser punido pelos seus próprios eleitores por não respeitar essas regras de transparência e probidade. Na próxima reportagem, na quarta-feira, você confere os gastos dos 3 senadores catarinenses no ano de 2021. Bom, nós conversamos com todos os deputados citados na reportagem. A justificativa de cada um sobre o uso do recurso da cota parlamentar está disponível no nosso portal ND+. O levantamento, que também será divulgado no jornal ND, ainda mostra a produtividade e o que os parlamentares fizeram por Santa Catarina no ano passado. Para acessar a reportagem multimídia, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela.